Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu estou com meu amigo Luiz Pimenta, que tem uma empresa de inteligência artificial e vai te dar várias dicas para você que quer entrar nesse mundo, quer entender um pouco mais como é que funciona. O Luiz tem vários anos de experiência nessa área e hoje ele vai estar te dando dicas valiosas. Então senta aí e aproveita tudo que vai se passar nesse programa de hoje. Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado, pessoal. Vamos a isso, tirar várias dúvidas aqui e contar um pouquinho aí da história, como que surgiu então a Sendify e a inteligência artificial, que é o meu trabalho aí do dia a dia. Maravilha, Luiz. Então, para já, explica para o pessoal da onde surgiu essa ideia. Como que surgiu a ideia de você criar um SaaS, né? E colocar a inteligência artificial para trabalhar junto com o WhatsApp. Boa. Antes de mais, para quem não conhece, um SaaS, ele é um software como serviço. Ou seja, você paga uma assinatura para utilizar ele, como se fosse a Netflix. Em vez de você pagar para desenvolver, um programador desenvolver seu software como um todo, você ia pagar lá um dinheirão, é mais fácil você pagar a assinatura de um SaaS e ter esse mesmo serviço de forma mensal. E a Sendify, ela surgiu de uma dor própria, que não sei se você lembra, eu e minha esposa temos um produto na área digital, que é um infoproduto, e a gente vendia isso, vende até hoje, só que a gente vendia antes de forma manual. Então, sempre que tinha um aluno que tinha dúvidas, quando o aluno comprava o curso, a gente fazia todo o envio para ele, as coordenadas, como ele tinha que acessar esse curso, de forma manual. E aí isso foi tomando escala, porque hoje já passamos de 850 alunos, e no início a gente fazia um a um, e foi fugindo do controle. E eu sou programador. Aí eu pensei, eu tenho que criar alguma solução que vai nos ajudar nesse sentido, e deu tão certo que, além de ajudar nós no dia a dia, como eu transformei ele para um SaaS, hoje já ajuda aí praticamente mais de 40 pessoas que têm o mesmo segmento e está automatizando o seu dia a dia tudo com a Sendify. Muito bom isso daí. Cara, olha, e como que quando você foi a sua percepção que o WhatsApp ele poderia transformar uma máquina de vendas? Bom, praticamente você que está nos assistindo aí, você, Iago, é só você ver quando que foi a última vez que você tocou no WhatsApp hoje. A Exato. gente está o dia todo mexendo no WhatsApp. Essa percepção foi há mais ou menos 1 ano e meio atrás, que a gente percebeu que está toda a gente, todo mundo no WhatsApp, mexendo 24 horas praticamente no WhatsApp. E ali a gente descobriu então que, se você é um canal de comunicação diário, hoje toda a gente usa, sempre, não 100%, mas a maioria usa, e a gente percebeu que, se a gente automatiza esse canal, a gente tira a nossa sobrecarga, principalmente do suporte, que era quando tinha o nosso maior gargalo. O aluno comprava e não sabia como acessar o curso, às vezes não recebia o e-mail da plataforma, ia no spam, e ele ficava naquele desespero, não conseguia usar o curso que ele acabou de comprar, e foi aí que a gente pensou, não, vamos usar o WhatsApp como canal principal, e focamos 100% a direção nele, e hoje a Sendify faz isso. E deu super certo. Super certo. Muito bom, muito bom. Luiz, e na prática, como que funciona a integração entre o WhatsApp, o CRM e a inteligência artificial? Porque muitas pessoas em casa, né, devem ter dúvida em relação a isso. Como é que funciona? É simples? É fácil? É muito simples, principalmente para quem já usa o WhatsApp Web. O WhatsApp Web é aquela versão que você entra no computador e conecta com o QR Code ali. E aí você consegue usar o WhatsApp do celular no computador, pelo portátil. É exatamente a mesma forma. Dentro da Sendify, ele tem lá um criar no novo cadastro. Quando você cria, ele abre o QR Code, você escaneia com o celular, com o telemóvel, ele já fica 100% espelhado. Então ele cria uma versão do WhatsApp Web dentro da Sendify e já está conectado. A partir daí você já consegue configurar sua IA, o CRM, que aí você consegue acompanhar todas as mensagens, criar fluxos de funil, tudo dentro da Sendify. Como que está sendo a percepção das pessoas agora perante o CRM? Está sendo legal? Muito legal. Inclusive, tivemos um caso recente de um cliente nosso, conhecido em comum, que ele conectou 25 números de WhatsApp dele na plataforma. Nossa, muito bom. Ou seja, ele tem aproximadamente 8 ou 10 lojas entre Brasil, Europa e vários países aqui na Europa. Ele centralizou todos os números dentro do CRM. Então agora, 24 horas por dia, se é bom ou não, ele consegue ver todas as conversas de todos os números em um único lugar. Então, em vez dele ficar com aqueles 20 telemóveis espalhados para todo lado, sem saber o que um telemóvel está ali conversando, um vendedor, o que ele está fazendo, em vez de ficar com tudo isso perdido, ele centralizou tudo dentro do CRM, e agora, dentro do computador dele, dentro da casa dele, ele consegue ter a visão geral de todas as conversas de todos os números de WhatsApp. Muito bom, ou seja, ele tem controle total sobre todos os vendedores que tem dentro da empresa dele. O que eles estão fazendo nesse O que momento? eles estão fazendo, a equipe de suporte, se está respondendo corretamente para o cliente,
se o vendedor está fazendo o passo a passo que ele ensina, como que ele induz o vendedor a fazer a venda. Dessa forma, se ele vê que está saindo do controle, ele consegue atuar e melhorar o processo Olha, para dar resultado. e mudando um pouquinho desse assunto, o que acontece? Isso pode reduzir até os riscos de roubo dentro da empresa, Totalmente. ou um vendedor tá levando para um outro lado, Negociando por fora, às vezes negociando por acontece. fora, muito bom. Então, ou seja, não é só a parte da venda, mas também a questão de algum problema interno que a empresa pode estar passando, Exatamente. né? Luiz, uma outra pergunta que eu tenho para você aqui é o seguinte: o que muda quando o cliente é atendido por uma IA com uma voz de IA e o texto? Qual que é a diferença dos dois? Basicamente, hoje já não tem tanta diferença a nível para saber se é um humano ou se é uma IA. As ferramentas estão tão avançadas que a gente consegue criar o famoso prompt. Não sei se você aí de casa sabe o que é o prompt. Prompt nada mais é do que o comando que você passa para a IA. O que ela deve fazer, como que ela deve agir. E hoje está tão avançadas as ferramentas que a gente consegue fazer no prompt para ela simular como se fosse um humano. Ter sentimentos, agir com emoção, sem emoção, com frieza, sem frieza. Tudo isso você consegue passar e montar no prompt, que uma vez que ele está alinhado, afinado, a pessoa do outro lado nem consegue perceber se está falando com uma IA ou com um humano de verdade. Muito bom, hein? Maravilha. E deixa eu te perguntar, a IA que você desenvolveu, ela consegue perceber uma pessoa, o contexto de uma conversa e ela seguir respondendo de forma natural? Hoje em dia já dá para poder fazer isso? Já dá, por quê? Porque praticamente todas as IAs, inclusive a que eu desenvolvi e fiz a integração, ela consegue manter o histórico de conversa. Então ela sempre vai ter um contexto para ela seguir. Então imagina que o cliente chegou por algum motivo, problema, algum suporte que ele queira. Passou uma semana, ele retoma esse mesmo contato. Aí ela consegue perceber os assuntos que foram tratados e em cima disso ela consegue conduzir. Então hoje em dia está muito avançado, a gente tem muito poder computacional, digamos assim, que consegue tranquilamente entender o contexto e dar continuidade nos atendimentos. Muito bom, muito bom. E hoje em dia a gente está vendo que, assim, tá todo mundo falando da inteligência artificial e tem empresas que já estão um pouco mais avançadas, né, que são de suporte um pouco grande, já estão implementando essa ferramenta dentro das suas empresas. Mas qual que é a sua percepção? Como é que está sendo para as empresas aderir esse mercado da inteligência artificial e saber que elas podem automatizar cada vez mais o WhatsApp delas? As pessoas estão aderindo bem isso? As pessoas que conhecem a solução, que conhecem a ferramenta, estão aderindo 100%, porque elas veem o potencial e a disponibilidade. Porque voltando no caso nosso do cliente em comum, ele esses dias estava relatando que deu às 18 horas, que é quando o pessoal fecha, encerra o turno aqui, ele foi embora para casa dele, ele chegou lá, ele olhou e ainda estava respondendo. Então, pessoas interessadas em comprar o determinado produto, chegava depois do horário e a IA estava ali trabalhando. Ou seja, a percepção é, a IA ela é uma ferramenta de apoio, de ajuda. Quem não está implementando é porque não conhece o poder que essa ferramenta consegue trazer para dentro da empresa. Por que isso? Porque ainda falta profissionais. São tantas empresas que as empresas não têm esse conhecimento, não chega até ela esse poder, esse sentido que a inteligência artificial pode ajudar a empresa. Então percebe, as empresas têm demanda, elas têm necessidade, mas falta profissional para chegar para ela e mostrar uma solução, uma ferramenta que atende e que vai acelerar os resultados dela. Qual que é a dica? Eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e falasse assim uma dica para a pessoa que está nos assistindo. Qual que é o benefício que ela vai ter de ela colocar a inteligência artificial? Porque eu vejo que tem muitas pessoas ela até conhece, mas ela tem medo desse algo novo, porque é algo Exato. novo, né? Olha para essa câmera aqui, e explica para o pessoal qual que é o benefício que ela vai ter de ter uma inteligência artificial trabalhando para ela ali. Então vamos lá, a dica é, os benefícios são muitos, mas o que eu poderia dar como dica para a pessoa iniciar nessa área é: escolhe uma ferramenta, sendo a Sendify ou não, de preferência use a Sendify, mas escolhe uma ferramenta, aprenda a utilizar ela, começa com um teste básico, pouca coisa para não fugir do controle, como muitas pessoas têm medo de mexer. Então vai lá, cria um agente de WhatsApp, começa a conversar com ele, vê como que ele responde, tem o domínio dessa ferramenta. Aí a partir desse momento que você entendeu, aprendeu a montar um prompt, porque isso você tem que aprender ali, é no dia a dia, é nos ajustes, é nas correções. E uma vez que você ficou entendido da ferramenta, aí você consegue vender e oferecer para as empresas.
Então a dica é, aprenda uma ferramenta, uma plataforma, a Sendify de preferência, que inclusive eu tenho um curso que está com um valor baixíssimo por causa da Black Friday, valor simbólico, que além de você aprender a inteligência artificial, aprender a criar uma IA no WhatsApp, ainda ganha mensalidade grátis na Sendify. Então é só benefício. Nossa, isso é muito bom, hein? Então, você que está em casa assistindo aí, olha, não deixa de dar uma olhada no treinamento do Luiz, porque pode te ajudar demais a você entender e entrar para esse mercado também. Luiz, teve algum caso que você já pegou, ou engraçado, ou que te surpreendeu de alguma maneira? Sim, um caso muito impactante, na verdade, que uma inteligência artificial, ela foi treinada para vender cursos de inglês. Sim, Curso normal, esses cursos que os infoprodutores vendem. E pegou uma pessoa que tinha falecido um ente querido justamente naquela semana. Então a IA, ela atuou oferecendo cursos, detalhes, os benefícios, e a pessoa respondeu que não era o momento, que ela não queria comprar o curso, não queria avançar com a matrícula, porque tinha morrido o parente dela. A IA percebeu esse contexto, em vez dela encerrar como qualquer humano encerraria, não, tudo bem, fica na sua numa próxima oportunidade. A IA, ela inverteu a situação. Ela percebeu esse momento de dor, no caso ali, da situação frágil, e falou exatamente que era esse o melhor momento para ela aprender um novo curso. Por quê? Porque isso ia ocupar a cabeça dela. sim, boa. Ou seja, ia tirar aquela carga negativa, aquela carga emocional que ela estava passando no momento, caso ela mudasse um pouco os pensamentos. Em vez de pensar na história triste, no que tinha acabado de acontecer, muda o foco da mente, aprenda uma nova coisa, que no caso seria o curso de inglês. E esse foi um caso surpreendente, porque a gente sabe que se fosse um humano, simplesmente ia deixar para lá e no Ele final ela parava por ali. conseguiu fazer a venda do curso. Exatamente, ou seja, ela conseguiu quebrar a objeção e dar o contorno ali Exatamente, para vender, para fechar a venda, vamos dizer assim, exatamente. né. Em qualquer pessoa, um ser humano, ela desistia No quando a primeiro, pessoa falou que um ente morreu, exatamente. né. Cara, muito bom, muito da hora. Deixa eu te falar, a outra coisa, você acha, na sua visão e experiência que você tem, você acha que as IA vão tirar os humanos da jogada em relação aos atendimentos? Você acha que o humano ele vai ter que aprender a trabalhar com a IA? Qual que é a sua visão em relação a isso? A visão é, a IA, ela já começou a substituir pessoas, mas não simplesmente a pessoa em si. A IA, ela está substituindo pessoas que sabem operar com a ferramenta. Por exemplo, uma pessoa que não estuda, não vai atrás, ela vai ser substituída por uma pessoa que aprendeu IA. Por Sim, quê? Porque a pessoa que aprendeu IA, ela vai ter muito mais produtividade. claro. Então, um exemplo, minha empresa cresceu, eu vou precisar contratar pessoas para o suporte. Eu não vou contratar uma pessoa só porque sim. Eu vou contratar de preferência uma pessoa que saiba IA, porque eu sei que ela vai trazer muito mais resultado e conseguir atender uma demanda muito maior com o IA do que uma pessoa que não sabe nada. Então percebe aqui, a pessoa que não sabe IA, ela vai ser excluída do mercado de trabalho em qualquer segmento. Não é só suporte, atendimento, essas coisas. Programadores, como é o meu caso, os programadores que não trabalham com IA, esses sim vão ser substituídos por programadores que sabem trabalhar com IA. Porque a IA no final é uma ferramenta. Exato. Então quem sabe trabalhar com essa ferramenta, ela sim vai ganhar mais espaço no mercado de trabalho. E não sei se é o melhor ou o pior, né, e não tem para onde correr. Não tem. As pessoas que estão demorando para entrar nesse mercado ainda, elas vão ficando cada vez mais para trás. Bom, E depois vão reclamar: "Ah, eu não tenho oportunidade, a oportunidade não olha para mim". Pessoal, o momento é agora, para você aprender uma nova habilidade, aprender uma nova profissão, estar perto de pessoas que já estão fazendo da mesma maneira que eu faço, o Luiz também está arrebentando aqui na Europa. Agora é o momento de você aprender uma nova habilidade, uma nova profissão, para quando chegar, que eu acho que não vai demorar muito, né, que a gente já está vivendo isso, né, mas quando aflorar ainda mais isso, você sair na frente, né, porque exatamente. tem muitas pessoas que estão ficando para trás. Se você que está aqui assistindo esse podcast aqui, você resolver andar e caminhar na frente dessas pessoas, você vai conseguir ganhar muito dinheiro também daqui a um tempo, tá. Luiz, o que que você imagina do futuro da comunicação das empresas nos próximos anos? Olha, nos dias de hoje, eu arrisco a dizer que nem é mais o futuro, já é o presente. Porque como a gente falou, esse caso recente de um conhecido nosso, a gente já tinha comentado com ele coisa de um ano atrás, e ele não tinha dado como que eu posso falar assim, a devida atenção, Sim, digamos assim. E você percebeu que o negócio já está avançadíssimo. é verdade, é. Então, as pessoas que estão deixando e bobeando, achando que é só no futuro que isso vai acontecer, vai vir um cliente, um concorrente dela,
vai implementar e vai sair na frente. E Exato. depois, para você alcançar uma pessoa que já está a quilômetros quase na sua impossível. frente, vai ser muito Na sua difícil. percepção, essa pessoa, né, que a gente apresentou a ferramenta há um tempo atrás, se ela tivesse escutado e dado atenção na altura, Há 1 ano atrás, há mais ou 1 ano menos. atrás, como que você acha que estaria, o negócio dela ou a questão da até dela entender melhor como é que funciona a ferramenta ou ir ajustando, né, pra ela Exato, ficar cada exato. vez mais inteligente. Como que seria? Tipo, imagina que se ela tivesse aderido há 1 ano atrás, e o estudo, o levantamento que você poderia fazer na data de hoje. Com certeza, a primeira coisa que ela teria já notado era aumento nas vendas. Porque você escutou da boca da pessoa. Em menos de 1 semana, a IA captou 80 leads para ela no orgânico, sem ela fazer nada. Ou Exatamente. seja, ele pôs a IA para funcionar, chegando o lead, pessoas interessadas, preenchendo o cadastro que ele tem ali, que é um filtro, consequentemente mais vendas. Imagina isso há 1 ano atrás. Ele já poderia, tipo, ter feito 1000 vendas a mais, não sei Sim, quantas que é a média por dia, sim, sim. mas com certeza teria tido muito mais venda, ou seja, muito mais resultado. Esse que é o X da questão. Muito Quanto bom. antes você antecipar e já aprender com isso, melhor vai ser no seu futuro. Aprenda, pessoal, experiência própria. O quanto antes você entrar para esse mercado e automatizar o seu negócio com tecnologia, inteligência artificial, com tráfego pago, a sua vida vai mudar também. A vida do seu negócio vai mudar também, tá? Luiz, para a gente chegar, estamos chegando ao final. Eu queria que você olhasse para essa câmera e se você tivesse dar um conselho para quem está em casa nos assistindo, bota a boca no microfone aí, olha para aquela câmera e dá a sua dica pro pessoal, por favor. Exatamente, pessoal. Como eu já falei um pouquinho antes, aprenda alguma ferramenta. Por quê? O Iago já falou, você aprende para o seu negócio. Mas sabemos que às vezes você que está nos assistindo ainda não tem um negócio. Então você tem 2 cenários aqui. Aprenda para você entender como que funcionam as ferramentas, as tecnologias no dia a dia. Faz ali uma edição de imagem, uma edição de vídeo utilizando a IA, geração de legendas. Tem muitos produtores que precisam dessa demanda e não tem quem faça. Ou às vezes ele nem tem tempo e está disposto a pagar, mas não acha pessoas capacitadas. Então aprenda para o seu dia a dia fazendo testes básicos. Uma automação na IA, uma automação no Instagram, uma edição de vídeo com automação. Uma vez que você sentiu firmeza e aprendeu a trabalhar com isso, aí pode ser que surja o seu negócio. Que às vezes você aprende e cria uma nova oportunidade, que a gente sabe que é digital hoje em dia, não tem outro Exatamente. caminho. Não que não funcione o tradicional, mas se você quer ter escala e liberdade de tempo, preferencialmente, é o digital, não tem outro caminho. E uma vez que você consolidou isso, você consegue vender esse tipo de serviço para outras empresas. E quando você ficar fera, você pode ensinar os outros e vender num curso, por exemplo, ensinando o que você aprendeu. Então, a dica maior é essa. Ou seja, não perca mais tempo, pessoal. Você que quer entrar para esse mercado, quer caminhar na frente, correr na frente das outras pessoas que estão paradas no tempo, não perde tempo. Precisar de algum apoio? Manda mensagem pro Luiz. Luiz aqui, olha, tem um curso com preço simbólico agora na Black Friday e você não pode perder. Para você começar a entender como é que funciona esse mercado, colocar ferramentas e suas habilidades dentro do mercado para você começar a ver o dinheiro entrando para sua conta, para depois, quando você entender mesmo, você escalar isso, tá bom? Luiz, para já, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa e te vejo nos próximos episódios. Grande abraço. Obrigado, até a próxima.